Capítulo 4. A mesa do café estava posta com um requinte silencioso, daqueles que não se anunciam, mas se impõem pela harmonia. Bolos de massa fofa, ainda levemente mornos, ocupavam o centro. Ao lado, pães de queijo exalavam um aroma acolhedor, enquanto pequenas compoteiras de porcelana guardavam geleias de morango, densas e brilhantes, como se concentrassem em si a doçura da manhã. O casal sentou-se à mesa com gestos contidos. William demorou-se antes de acomodar-se por completo. Seus olhos, atentos e curiosos, percorriam cada detalhe com uma reverência silenciosa. A disposição dos objetos, a luz que atravessava as janelas altas, o leve ranger do assoalho sob os passos distantes da casa, ainda despertando. Observava tudo com um olhar profundo e quase antigo. Um olhar que parecia buscar sentido nas pequenas coisas, e que, sem que ele percebesse, era o que Amália mais apreciava. Marina servia o café aos patrões com movimentos calmos e precisos. Enchia as xícaras lentamente, permitindo que o aroma forte se espalhasse pelo salão. Havia em seus gestos uma naturalidade adquirida ao longo dos anos, mas também um cuidado respeitoso, como se aquele ritual matinal fosse mais do que uma tarefa. Fosse uma forma silenciosa de zelar pelo equilíbrio da casa. Afonso, entretanto, já não estava mais ali. Saíra cedo para encontrar os empregados e conduzi-los até o assentamento, onde funcionava o laboratório de fabricação das peças destinadas às aeronaves espaciais. Um lugar cercado de normas, vigilância e silêncio técnico, distante do aconchego do casarão, mas inevitavelmente ligado a ele por fios invisíveis de responsabilidade e poder. Enquanto Marina se afastava da mesa para buscar mais café, o toque do celular rompeu a quietude do ambiente. Ela atendeu com discrição. Do outro lado da linha, Afonso avisou que preparasse também o café dos empregados. Em breve, ele mesmo passaria para buscá-lo. Marina ouviu em silêncio, assentiu e desligou. Ao retornar, explicou aos patrões que precisaria ausentar-se por alguns instantes. O marido necessitava de sua ajuda, e ela não poderia negar. Disse com serenidade que sua filha ficaria em seu lugar, substituindo-a no serviço da mesa. Pouco depois, Raquel surgiu à porta do salão. Trazia nos gestos uma hesitação contida, como quem atravessa um limiar invisível. Ainda não estava acostumada àquele espaço amplo, aos móveis antigos, à presença dos patrões tão próximos. Aproximou-se da mesa com passos cuidadosos, segurando a bandeja com as xícaras limpas e o bule ainda quente. Continua onde parou. "Bom dia", disse em voz baixa, mas firme o suficiente para não soar insegura. Amália respondeu com um leve sorriso, observando-a com atenção curiosa. Havia algo em Raquel que despertava interesse. Talvez a postura contida demais para sua idade, talvez o olhar atento que evitava encarar diretamente, mas que não se perdia em distrações. William ergueu os olhos no instante em que Raquel se aproximou. Foi um encontro breve, quase imperceptível, mas intenso. Os olhos dele, claros e atentos, encontraram os dela por um segundo a mais do que o comum. Raquel sentiu o coração acelerar de forma inesperada. Não havia ousadia naquele olhar, apenas curiosidade. A mesma curiosidade silenciosa que ele lançava sobre o mundo ao redor. Ela desviou o rosto primeiro, concentrando-se no serviço. Serviu o café com cuidado, apoiando as xícaras sobre a mesa com mãos levemente trêmulas. Um esforço que ninguém além dela parecia notar. "Você é a filha da Marina, não é?" perguntou Amália com gentileza. "Sou, sim, senhora." "Sua mãe fala muito bem de você." Raquel sorriu de forma contida, sentindo um calor discreto subir-lhe ao rosto. William permaneceu em silêncio, mas não desviou o olhar por completo. Observava Raquel com atenção quase analítica. O modo como ela segurava a bandeja, a forma como respirava antes de responder, o cuidado exagerado em não fazer ruído. Havia nela algo que lhe despertava uma sensação estranha, como se aquela presença simples trouxesse consigo um peso que ele ainda não sabia nomear.
Você estuda? Perguntou ele por fim. Estudo, sim. Sempre que posso. Gosta de ler? Gosto. Muito. O silêncio que se instalou não era vazio. Era carregado de algo novo, delicado e ainda indefinido. Como um terreno que começa a ser explorado sem mapas. Raquel afastou-se alguns passos, permanecendo próxima, à espera. Sentia-se estranhamente consciente de cada gesto, de cada respiração, como se aquele momento, aparentemente comum, estivesse gravando marcas invisíveis em sua memória. Do lado de fora, o dia avançava lentamente. Dentro do salão, porém, algo começava a se mover de forma silenciosa. Uma mudança discreta, quase imperceptível, mas definitiva. E nenhum deles ainda tinha clareza de que aquele simples café da manhã não seria esquecido com facilidade. Amália levou a xícara aos lábios. Deu um pequeno gole, e antes de pousá-la novamente sobre o pires, voltou, os olhos para Raquel. Não havia pressa em seu gesto. Era um olhar que avaliava sem julgar, como quem deseja compreender antes de concluir. Você disse que estuda, comentou Amália em tom sereno. O que exatamente? Raquel sentiu o peso da pergunta mais do que o esperado. Não porque fosse difícil responder, mas porque, naquele ambiente, cada contínua palavra parecia exigir cuidado. Ela ajustou a postura, entrelaçou os dedos à frente do corpo e respondeu. Estudo o que consigo. Quando termino minhas tarefas, leio. Às vezes livros emprestados, às vezes antigos, guardados no depósito. Livros antigos? Sim, senhora. Alguns incompletos, outros com anotações nas margens. Gosto disso, das marcas deixadas por quem leu antes. William levantou os olhos do prato, e aquela resposta o atingiu de forma inesperada. Havia algo na maneira como Raquel falava dos livros, não como objetos, mas como vestígios humanos, que lhe despertavam reconhecimento. Amália inclinou-se um pouco para a frente. E o que você costuma ler, Raquel? O nome, dito de forma direta, fez com que ela respirasse fundo antes de responder. Um pouco de tudo. História, quando encontro. Alguns romances. Gosto de observar como as pessoas pensavam em outras épocas, como resolviam seus conflitos. Às vezes, acho que entender o passado ajuda a suportar melhor o presente. Amália permaneceu em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquelas palavras. Não esperava uma resposta tão madura, tão pouco comum para alguém em sua posição naquela casa. Você fala como alguém que pensa muito, disse, por fim. Já pensou em fazer uma faculdade? Raquel sentiu um leve aperto no peito. Baixou os olhos por um instante antes de responder. Já pensei, sim, mas pensar nem sempre é o mesmo que poder. A resposta não carregava ressentimento, apenas constatação. Ainda assim, Amália percebeu ali uma dignidade rara. William apoiou o cotovelo na mesa, sem perceber que o fazia, e observou Raquel com mais atenção. Havia nela uma clareza silenciosa, uma lucidez contida que contrastava com o ambiente hierárquico da casa. Aquilo o incomodava, e ao mesmo tempo, o atraía. E se pudesse escolher? Perguntou Amália com suavidade. Em que se formaria? Raquel ergueu o olhar, desta vez sem desviar. Vou me formar em jornalismo ou história. Talvez as duas coisas. Gosto das palavras, de como elas constroem mundos. E gosto dos fatos, de como eles os destroem. William deixou escapar um sorriso breve, quase imperceptível. Amália notou. Vejo que você também aprecia boas respostas, William. Ele pigarreou levemente, como se tivesse sido surpreendido. Apenas, não são respostas comuns. Raquel sentiu o rosto aquecer. Não sabia se aquilo era elogio ou observação neutra, mas algo dentro dela se moveu. Nada do que vale a pena costuma ser comum, disse Amália, retomando a xícara. O silêncio que se seguiu não era constrangedor. Era um silêncio cheio, habitado por pensamentos que ninguém verbalizava. Raquel permaneceu ali, à disposição, mas já não se sentia invisível. Pela primeira vez,
tinha a impressão de que suas palavras haviam atravessado uma fronte, uma fronteira que sempre parecera intransponível. Do corredor, ouviu-se o eco distante de passos. Marina retornava. Raquel respirou com mais leveza, como quem desperta de um estado de atenção intensa. Ainda assim, algo permanecia. Um fio invisível havia sido lançado. Entre ela e aquela mesa. Entre ela e aquelas perguntas. Entre ela e o olhar atento de William. Nada fora dito em excesso. Nada fora prometido. Mas, a partir daquele instante, Raquel já sabia. Aquele café da manhã não se encerraria ali. E tampouco suas palavras. O café aproximava-se do fim, sem que ninguém anunciasse. As xícaras, agora quase vazias, repousavam nos pires, e as migalhas espalhadas sobre a toalha denunciavam a passagem do tempo, como pequenos vestígios de um instante que não se repetiria da mesma forma. Amália dobrou o guardanapo com cuidado excessivo, um gesto que sempre fazia quando encerrava algo que considerava importante. Ergueu-se lentamente, como se desse dar àquele momento a dignidade de um desfecho. Estava tudo excelente, Raquel, disse, com um sorriso discreto. Diga à sua mãe que agradeço. Raquel assentiu, recolhendo as xícaras com atenção renovada. Ao tocar a porcelana ainda morna, teve a sensação estranha de que segurava mais do que objetos. Segurava palavras, olhares, escolhas recém-afirmadas. William levantou-se em seguida. Permaneceu um instante a mais junto à mesa, observando o espaço agora esvaziado, como quem tenta compreender algo que ainda não ganhou forma. Antes de se afastar, voltou-se para Raquel. Boa sorte, disse em voz baixa, quase como um pensamento que escapara. Ela ergueu os olhos. O encontro foi breve, mas suficiente. Não houve promessa, nem expectativa declarada. Apenas reconhecimento. Obrigada, respondeu. Os passos dele se afastaram pelo corredor, misturando-se ao som distante da casa retomando sua rotina. O salão voltou ao silêncio, mas não ao mesmo silêncio de antes. Algo permanecia suspenso no ar, como uma nota final que ainda vibra depois que a música termina. Raquel ficou sozinha por um instante. Respirou fundo. Depois começou a recolher a mesa, dobrando a toalha, organizando os restos do café. Cada gesto parecia agora carregado de um significado novo, ainda indefinido, mas real. Do lado de fora, a manhã avançava. Dentro dela, também. E sem que Raquel soubesse explicar por quê, aquele café da manhã passou a existir como um marco. Simples, discreto, irrevogável.